Olá pessoal, mais uma aula, hoje com a resolução da questão 55 do exame classificatório do Instituto Federal, classificatório 2019.1 do Piauí. Então pessoal, questão 55 diz o seguinte: em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 8 centímetros e um cateto é o dobro do outro cateto. Nessas condições, o cosseno do maior ângulo agudo desse triângulo retângulo é igual a. Então, pessoal, a questão ela quer saber qual é o cosseno do maior ângulo desse triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para visualizar melhor é desenhar esse retângulo que a questão descreve. Portanto, desenharemos aqui um triângulo retângulo. Ok. Colocar aqui o símbolo. Certo. E a hipotenusa ele diz que é 8 centímetros. Vamos colocar aqui 8. Não vou colocar as unidades, vou colocar só os números. Aí ele diz o seguinte: um cateto é o dobro do outro, portanto, esse lado aqui é o menor, chamaremos de x. Portanto, esse outro cateto tem o dobro de x, portanto, aqui 2x. Ok, pessoal? E ele quer saber aqui o cosseno desse ângulo. Denotaremos ele por alfa. E vamos calcular o cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa ele é dado pelo cateto adjacente ao ângulo, portanto é x, dividido pela hipotenusa, que é 8. E a ideia, pessoal, agora é a gente encontrar esse valor de x. Quem é x aqui? Veja bem, aqui é um triângulo retângulo, não é verdade? Então, para a gente determinar esse valor de x, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que é 8, ou seja, 8 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Isso implica o seguinte: 8 ao quadrado é 8 vezes 8, portanto, 64, igual a x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Portanto, 2 vezes 2 é 4, x ao quadrado. O que implica que 64 vai ser igual a x ao quadrado mais 4x ao quadrado é 5x ao quadrado. Eu vou passar aqui o 5x ao quadrado para o primeiro membro e o 64 para o segundo membro, certo? Então, 5x ao quadrado vai ser igual a 64. Vocês podem perguntar, por que não mudou de sinal? Porque eu mudei os dois, mudei tudo, certo? Veja que 5x ao quadrado é igual a 64. Então, 5x ao quadrado é igual a 64. Certo? Agora vamos isolar aqui o x ao quadrado no primeiro membro e passar o 5 dividindo 64. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 64 dividido por 5. Que implica... Vamos continuar aqui nossa conta. X ao quadrado, x vai ser igual a raiz quadrada de 64 dividido por 5. Isso implica que x vai ser igual... Pessoal, quem é a raiz quadrada de 64? É 8, né? 8 vezes 8 é 64. Então vai ficar o seguinte, ó. 8 vezes 1 sobre raiz de 5. Certo? O que implica que x vai ser igual
a 8 dividido por raiz de 5. A gente poderia aqui até racionalizar, né? Mas vamos deixar mesmo como está, certo? Então veja bem, a gente já encontrou aqui o valor de x, é o que a gente queria. Agora é só calcular o valor, né, do cosseno. Cosseno de x vai ser igual a x, né, que é 8 dividido pela raiz quadrada de 5, dividido aqui por 8. Isso aqui vai ser igual ao seguinte, pessoal, divisão de fração. O que é que a regra ela diz? Ela diz o seguinte: conserva a primeira, 8 dividido por raiz quadrada de 5, e multiplica pelo inverso da segunda, que é a mesma coisa de 8 sobre 1, portanto, 1 sobre 8. E agora eu posso cancelar aqui, ó, esse 8 com esse 8, não é isso? E temos agora o cosseno de x é igual a 1 sobre raiz de 5. Agora sim, pessoal, aqui a gente pode racionalizar, não é? Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 5, né? Que não altera, porque raiz de 5 por raiz de 5 é 1. E na multiplicação, o 1 é um elemento neutro. Portanto, raiz de 5 vezes 1 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz quadrada de 25. E quem é raiz quadrada de 25? 5. Portanto, encontramos que o cosseno de x é raiz quadrada de 5 dividido por 5. Portanto, a alternativa é a letra B. Questão bem tranquila, pessoal. Bons estudos e espero vocês aí na resolução da questão 56. Não perca aí os vídeos.